Graça e paz. Nós queremos louvar a Deus por tudo que tem acontecido neste culto. E nós temos a consciência de que todas as coisas têm acontecido para a honra e glória do nome do Senhor. Nós estamos em plena campanha de 40 dias de jejum e oração, buscando do Senhor avivamento, desde a concepção do que significa o verdadeiro avivamento, do que não vem ser avivamento, como nós podemos identificar o verdadeiro avivamento, a base bíblica, personagens na Bíblia que são exemplos de homens, foram, no caso, exemplos de homens e mulheres que, por causa de um avivamento pessoal, isso foi transferido para avivamento na própria nação de Israel. Também, durante a história, nós tivemos alguns testemunhos. Hoje de manhã, inclusive, com a mensagem de Iranilson, ele resgatou algumas biografias de homens que passaram por profundo avivamento e que trouxeram, de certa forma, essa repercussão de forma poderosa na vida do povo de Deus à sua época. Eu queria, para começar essa mensagem hoje, convidar os irmãos para a gente ler um texto das Escrituras, que está em Lucas, no capítulo 4. Gostaria que os irmãos, por favor, abrissem as Bíblias. Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 14 até o 32. É uma leitura um pouco densa. Gostaria que os irmãos acompanhassem. Eu vou ler rapidamente aqui em nome de Jesus. Uma coisa que eu queria dizer para os irmãos agora é que, em função do horário, não se preocupem. Eu não vou deixar de falar nada que está no meu coração. Amém, gente? Um culto de festa, um culto de celebração. Tivemos muitos momentos de agradecimento. Mas a palavra do Senhor, ela precisa ser muito bem-vinda no nosso meio. Amém, gente? Então, gostaria da compreensão dos irmãos, um compromisso. Pretendo falar mais rápido do que eu já falo e quero que os irmãos prestem atenção para estar me acompanhando em nome de Jesus. Então, a gente tem aí o texto que diz: então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por toda aquela região. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era elogiado. Chegou a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam direcionados para ele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura que acabastes de ouvir. Todos falavam bem dele, se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Continuou ele: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de modo que em toda a terra houve grande fome. A nenhuma delas, porém, foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ao ouvirem essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava construída, para de lá o jogarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. Admiravam-se de seu ensino, porque falava com autoridade. Amém? Queria que você baixasse por 30 segundinhos a sua cabeça. Pai querido, estamos na tua presença nesse momento agora, Pai, para
ouvir a Tua palavra. Te peço graça sobre a minha vida, Pai. Te peço também sobre os irmãos que estão aqui para compartilhar comigo essa pequena experiência. Te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja agora, Pai, conduzindo mais que nunca este momento para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, gente? Na verdade, eu escolhi esse texto de Lucas, onde Jesus remete a uma experiência, ou a pelo menos aqui 3 experiências que ele resgata lá do Velho Testamento. Eu quero falar um pouquinho para os irmãos hoje da experiência de Elias na confrontação com os profetas de Baal. É uma história muito conhecida nossa, eu não vou me detalhar em muitos outros detalhes, que acredito que a maioria dos irmãos que já estão aqui leram isso por mais de uma vez, ouviram pregações a esse respeito. Então, na verdade, esse momento em que Jesus está se referindo aqui, sendo registrado por Lucas, em termos assim da linha do tempo, remete a 9 séculos antes de Cristo, a mais ou menos aí os anos 800. Esse momento descreve um período em que o povo de Israel estava vivendo uma crise, não é? Mas nessa crise houve uma restauração a partir do trabalhar de Deus. Eu quero, em poucas palavras, já de forma bem sucinta, descrever para os irmãos a crise que Jesus percebe aqui, para ver se a gente consegue fazer uma ponte com a possibilidade de uma crise vivenciada por nós hoje. Se existe alguma coisa que pode, por exemplo, ser comparada no que eu vou colocar para os irmãos. Elias, um dos primeiros profetas, contado como um dos mais importantes de Israel, ele foi usado por Deus de forma poderosa, de forma singular, para confrontar a adoração a deuses falsos que estavam, por exemplo, invadindo, dividindo o culto de Jeová à época do rei Acabe. Deus levanta Elias para exatamente combater um deus chamado Melcar e uma deusa Astarte, em algumas Bíblias aparece Azerá. Eram deuses fenícios. A Bíblia, de forma bem coletiva, chama esse casal de deuses de Baal, na maioria do texto que você lê. Então, na verdade, a adoração cananita ao deus Baal pelos fenícios e por outros povos daquela região, àquela época, remetiam a adoração a Baal, que na verdade se dividia em uma adoração a um deus que parecia com um homem, a figura do macho, e uma deusa, a figura feminina. O deus da tempestade, a outra, a deusa da fertilidade. E aquele povo entendia que o conjunto, o trabalhar em conjunto desses 2 deuses eram responsáveis, por exemplo, pelas lavouras, pela fartura da terra, e a esses deuses cultuavam, agradeciam e faziam todo o culto ritualístico de geração a geração. A Bíblia vai dizer que a crise ela se instala exatamente porque Acabe, que foi o 7º rei de Israel, ele começou a ter uma espiritualidade compartilhada das raízes da espiritualidade judaica, adorando a Jeová, sacrificando a Jeová, mas ele teve um problema bem sério com os acordos políticos que começou a fazer exemplo dos seus pais, com mulheres, com povos, com reis de outras nações, veio a enamorar-se de Jezabel, que era uma pessoa filha dos fenícios, namora, eu vou falar assim, eu estou colocando a introdução, noiva e casa, não sei em que momento aconteceu isso, mas na verdade é que ele traz uma mulher fenícia para dentro do povo de Israel, e com isso traz também a sua cosmovisão, a sua espiritualidade, traz os seus deuses, traz os seus cultos. Pior ainda, ele se quebra diante disso e permite que Israel comece a compartilhar a sua espiritualidade, a parte devocional, não somente a Jeová, mas também a deuses estranhos. Na verdade, deuses ou pseudo-deuses. Acabe é responsável por essa crise tremenda que eu estou fazendo essa introdução para os irmãos. Eu penso, queridos, que nós estamos vivendo também uma crise parecida com essa. Nunca se viu na história da humanidade uma busca pelo transcendente, por Deus, como estamos vendo agora nesse século. Contrariando todo um pensamento de uns 30 anos atrás, quando filósofos, pensadores do ramo ateísta, eles pregavam, profetizaram até
que na virada do século Deus estaria realmente sepultado, de forma que ninguém mais precisaria nem sequer pensar em Deus, remeter a Deus, buscar a Deus. Isso seriam coisas de fracos, seriam coisas de sociedades primitivas, sem nenhuma progressão na sua civilização. Mas a verdade é que nosso mundo é tão espiritual, que contrasta com essa negação de Deus, porque o homem busca essa relação com Deus, não interessa a sua experiência. A Bíblia diz que foi colocado como um desígnio de Deus o senso de eternidade. Salomão coloca isso no livro de Eclesiastes. Não interessa em qual cultura alguém nasça, não interessa em que momento ele nasce, mas a Bíblia nos garante que quando essa pessoa nasce, começa a desenvolver consciência, ela começa a perguntar quem é ela, por que ela está aqui, de onde ela veio, para onde ela vai. E ela começa a se relacionar de alguma forma com a divindade. Essa espiritualidade de hoje, a exemplo agora daqui, eu tratei em poucas linhas, do momento em que Jesus se reporta à época de Elias, precisamente no reinado de Acabe. Comparada com hoje, eu penso que é uma espiritualidade libertina, egocêntrica, farisaica e antropocêntrica. E eu quero fazer um paralelo disso, porque durante as mensagens que estão sendo faladas aqui, desde o pastor Josué, outros colegas que passaram, o pastor Ebenezer, o pastor Cassé, hoje de forma maravilhosa, o nosso diácono Iranilson. Eu já tive também uma pequena fala no domingo passado. Nós estamos trazendo reflexões, tentando fazer uma ponte da nossa própria espiritualidade à luz das Escrituras, como reprodutores dessa espiritualidade que há no Brasil, comparando alguns exemplos que estão nas Escrituras. Eu penso que estamos vivendo coisas parecidas como essa que eu coloquei aqui. Nós servimos do jeito que queremos, nós somos egocêntricos, nós temos uma vida que não condiz. Aquilo que eu falo, eu digo em termos gerais, concretos, com aquilo que eu pratico, com aquilo que eu faço, e penso que o homem tem sido colocado como o centro de todas as coisas. Essa espiritualidade não permite que Deus tenha o lugar que é dele, como o Racilba com um grupo cantou aqui, um lugar que é do único Deus entronizado entre todas as nações, entre todos os povos, entre todos os seres criados, mas parece que a nossa espiritualidade faz com que Deus seja, em termos retóricos aqui, retirado desse lugar que só é dele. Parece que nessa espiritualidade, o que funciona mesmo é Deus sendo manipulado como uma marionete. Nós é quem classificamos a Deus, nós é quem delimitamos quem Deus é, nós é quem dizemos o tamanho desse Deus, se ele tem cabelos longos, se não tem, se parece um velho, se parece um novo, se ele está rindo, se ele está chorando. Somos nós quem fazemos caricaturas desse Deus. Basta você ver, por exemplo, a representação gráfica, visual de todas as religiões do mundo. Todos queremos nos reportar à divindade, mas cada representação desse Deus tem uma característica diferente. Para alguns Deus é homem, para outros Deus não é homem, é mulher, para outros Deus tem os dois sexos. Na Índia, por exemplo, existe representação de Deus até com 7 sexos. Você consegue imaginar isso? Nós fazemos caricaturas acerca de Deus. Deus é manipulado, Deus é degustado segundo os nossos caprichos. Isso chama-se hedonismo. Nós queremos sempre o prazer, queremos que as coisas funcionem de acordo com as nossas necessidades, no nosso ritmo e para preencher os nossos vazios, segundo as nossas opiniões. Essa crise também atingiu a igreja, não aquela igreja descrita na palavra, aquela que é a noiva de Cristo, a igreja imaculada, sem mancha. Essa, nada disso atingiu, mas as expressões dessa igreja, como por exemplo a igreja brasileira, o aspecto denominacional, histórico, essa sim também, ou essas igrejas, têm sido sim contaminadas com essas coisas que eu coloquei para os irmãos aqui. O povo evangélico brasileiro, eu penso, segundo o que eu li aqui, e vou daqui a pouco me reportar a alguns detalhes, lá voltando ao período de Elias e tal, eu penso que essa igreja de hoje confunde bênção com teologia da prosperidade, confunde chamado de Deus com oportunidade de viver da obra, atrai multidões sem se importar pelos periféricos da sociedade.
pastor Josué, junto com o Daniel, a gente conversando a semana aí e tal, surgiu a ideia de uma coisa chamada, eu não sei falar essa linguagem, mas vou aprender, uma tal de hashtag para fora. Hashtag fora da porta. Hashtag fora da porta significa não podemos experimentar um avivamento que aconteça e somente se desenvolva daquela porta para dentro. Nós precisamos que esse avivamento aconteça aqui dentro, mas que a influência dele seja daquela porta para fora. Porque talvez nós estejamos trazendo muita coisa somente para nós aqui. Atraímos multidões, mas tem gente aí que está à margem da nossa atenção. Tem pessoas com as quais a gente até topa, cai por cima, mas não conseguimos enxergar nem um palmo à frente do nosso nariz. Uma igreja que tem uma mensagem apenas verticalizada, sem olhar os lados, a parte horizontal, os pares. Eu sou capaz de apostar aqui que existem até pessoas da minha família, pelas quais até hoje eu nem orei. Nós não estamos conseguindo chegar a esse lado horizontal, só o lado vertical. É bênção, adoração, contemplação, esbaldar-se na presença do Senhor, como nós cantamos, e é necessário encher do Espírito Santo, que o Espírito Santo caia, mas isso é coisa vertical. Cair para quê? Adorar para quê? Contemplar para quê? Para nós esparramarmos no lado horizontal. As pessoas aí fora precisam receber a nossa visitação do Espírito Santo. Há necessidade disso. Nós não olhamos de lado. Sabe o que é que na verdade eu penso? Que a igreja de hoje quer todo o bem do céu na terra e quer levar toda a terra para o céu. Se eu não puder levar os meus bens, as minhas conquistas, os meus títulos, é bem provável que tenha alguém que nem queira ir para esse tal de céu. O pior, portanto, são, nesse meu contexto aqui, a crença e a prática de uma religiosidade que cheira a prostituição espiritual. Que tem cara de piedade, mas como Paulo disse, nega a sua eficácia. Nós parecemos que conhecemos a Deus, porque falamos essa linguagem, nos reportamos a Ele, nos ajoelhamos, oramos deitados, de olhos abertos, de olhos fechados. Evitamos dizer palavrões no sentido de coisas obscenas. Já curamos essa parte, melhoramos a nossa linguagem, somos bem bonzinhos. Talvez poderemos até escrever um código de ética e moral para apresentar às pessoas. Mas o que eu quero falar é que quando Paulo diz que a piedade ela tem essas duas características e espera que na igreja ela não seja apenas do falar, do apresentar propostas, mas do viver, é para que a vida piedosa não seja apenas uma vida retórica de referência. As pessoas lá fora talvez nem precisem ouvir o que eu canto, não precisem ouvir o que eu prego, mas talvez venham conhecer a Jesus à medida que olham como eu vivo, como eu reajo às diversas circunstâncias. Um segundo momento que eu quero tratar com os irmãos aqui é a busca de Deus. No meio da crise, o Senhor sempre levanta líderes para efetuar a transformação de uma pessoa, de uma nação, da igreja. Então, eu acho que está patente que nós estamos enfrentando uma crise. Mas a primeira coisa que eu quero dizer nessa noite, e você se sinta realmente uma pessoa que é olhada por Deus e que Deus conta com você. Deus vai nos levantar, a mim e a você, se nós dermos o devido lugar, para na crise nós promovermos a transformação que é necessária. Não virão anjos, não virão ninguém de fora para promover isso, não. O Senhor quer nos levantar, o Senhor quer nos usar, o Senhor quer trabalhar na nossa vida de maneira que nós sejamos os agentes da transformação de Deus. Aqui no texto, Elias, profeta do Senhor, ele se apresenta ao rei Acabe e aponta o pecado como ele sendo um oráculo, trazendo o juízo de Deus sobre aquela nação. E ele vai dizer assim: vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a Baal. Elias confronta Acabe na cara. E quando ele está confrontando, na verdade, ele está fazendo uma reflexão sobre a espiritualidade e a moralidade daquela nação. Acabe, como já dissemos, casou-se com quem talvez não deveria. Olha que coisa irônica, eu fui procurar no dicionário. O nome Jezabel quer dizer casta, mas que ironia, ela não tinha nada de casta. Ela representava, prefigurava a verdadeira figura do que
nesse sentido, pejoramente, a gente entende por uma prostituta. Mas que ironia, não é, gente? O pai dela, que era chamado Etibaal, isso tudo está em 1 Reis, capítulo 16 até o 19. Eu estou querendo correr aqui com os irmãos. O pai dela era chamado Etibaal, que quer dizer com Baal. Eu sou um com Baal. Se eu pudesse fazer agora, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Cada um de nós deveríamos ser aqui Jesus. Amém, gente? Jesus. Um com Jesus. O pai dela era Etibaal. Era rei de Sidom, mas também era um sacerdote de Azerá, deusa da fertilidade. Acabe permitiu a entrada desses deuses em Israel, mesmo considerando parte da sua fé judaica. Todavia, também adorava outros deuses. Aqui estava caracterizada exatamente essa prostituição. Vamos ver se parece conosco. Politicamente, Acabe era um rei bem-sucedido, mas espiritualmente era um fracasso e mereceu a reprovação de Deus. Às vezes eu fico olhando, por exemplo, para mim, ou falando agora em termos mais práticos, para nós aqui como igreja local, será que nós não estamos trilhando um caminho bem-sucedido do chamado politicamente correto? Já falamos isso aqui uma vez. Trazer famílias para cá, trazer nossos filhos, tem lugar melhor? Alisson está sentadinho ali, Regina está com outro bebezinho na barriga, mas Alice está lá atrás. Eles estão aqui sem nenhuma preocupação, tem lugar melhor? Pessoas que amam a Deus, comprometidas com o reino de Deus, ensinando valores maravilhosos. Tem lugar melhor do que esse, gente? Não tem. Algumas coisas estavam acontecendo naquela época, porque os cultos estavam funcionando. E na cabeça das pessoas, aquilo era normal. Era normal dividir sua adoração, não somente a Yahvé, mas também naquele momento dividir a adoração a Baal. É possível traçar o perfil da igreja brasileira em termos gerais, fazendo essa associação. Cremos no Senhor, mas deixa eu brincar com os irmãos aqui, porque a igreja, nós já falamos sempre, igreja não só são os adultos, igreja não só são os pastores, igreja também são nossos filhos, igreja também são os agregados. Eu já tenho 2 agregadas que eu transformei em filho, né? Transformei Regina em filha, eu sempre chamo de filha, é verdade ou não? E eu tenho uma lá em Recife, que eu também transformei em filha, já para eu não olhar como agregado. E a Lani, eu estou orando para Deus mandar um agregado, que eu quero que seja um filho. Família é tudo isso. Mas deixa eu dizer por que eu falei. Porque com esse crescimento familiar e tal, associativo, irmãos, nós cremos no Senhor, mas também cremos em duendes. Nós cremos em anjo da guarda. Nós cremos em bruxas. Você acredita nisso? Eu não estou dizendo nós, todos nós, não. Alguns de nós. Nós cremos nos astros. Nós cremos em oráculos com base no estudo de vísceras, de répteis e animais. Aí você diz assim, pastor, eu nunca consultei um bicho desse. Não. Basta você ler revistas de fofoca. Tem um camarada lá que é um sacerdote disso. Emite opinião. Hoje é dia bom para isso, hoje é dia bom para aquilo. Para ele fazer aquilo, ele consultou tripa de galinha, não sei de que, de peixe, lá vai. Aí faz as leituras dele, escreve um texto, coloca até na internet. Nós não temos o devido cuidado, reproduzimos nas redes sociais pensamentos maravilhosos que parecem espirituais. Quando você vai pesquisar a fonte, espírito Emanuel, fulano de tal, são espíritos malignos. E nós reproduzimos. Namoramos com a nova era, reproduzimos a filosofia gnóstica, com a dicotomia entre o sagrado e o profano. Nós acreditamos que o corpo não vale de nada, que Deus só está interessado no espírito. Mesmo falando aqui que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, na verdade, no fundo, nós não damos tanto valor ao corpo, quando, na verdade, a teologia bíblica, essencialmente no Novo Testamento, ela é riquíssima na teologia do corpo. O Senhor nos quer por completo. A prova é que nós seremos glorificados com o resgate do nosso corpo, para nunca mais apodrecer, nunca mais parar de existir. Nosso corpo vale. Nosso corpo é fabuloso.
Nenhuma outra ideia religiosa, a não ser o cristianismo, resgata o valor do corpo, porque o Senhor o quer. Ele nos fez corpo, alma e espírito, e Ele quer tudo isso resgatado para a sua glória. Nós reproduzimos essa filosofia por aí. Alguns até reproduzem um tal de um cientificismo, só crê naquilo que consegue explicar e por aí vai. O pior com o discurso equivocado que nós temos é o do modelo de inclusão. E nós caímos na malha desse modelo de inclusão, na malha do politicamente correto. Se todo mundo lá fora está fazendo, por que também não vamos fazer? E quando nós entramos nesse negócio, de certa forma, nós nos emparelhamos com o próprio mundo lá fora e perdemos o nosso ministério profético. Perdemos a força para apontar, perdemos a força para denunciar, porque às vezes estamos fazendo a mesma coisa com o mundo, mas não temos o lastro moral, nós não temos como segurar a batata. Aliás, eu quero dizer para os irmãos que existem algumas igrejas aí, meu Jesus, que quem não conhece o Senhor está fazendo muito mais do que alguns grupos que se dizem evangélicos. Existe um confronto nesse negócio aqui. Elias confronta Acabe. Mas eu quero dizer para os irmãos, na verdade ele está confrontando os deuses aos quais Acabe começou a compartilhar a sua fé. Não o rei propriamente dito, mas os deuses. Deixa eu ver se os irmãos entendem o que eu estou dizendo. Em 1 Reis, capítulo 17, verso 1, existe uma provocação de Elias com relação ao rei. Ele procura o rei e chega lá e diz assim: olha, vocês deixaram o Senhor, estão adorando a Baal, então é o seguinte, segundo a minha palavra, disse Elias, não vai cair uma gota d'água, somente quando eu voltar a ordenar. Repara que ousadia. Segundo a minha palavra, é que vai voltar a chover nessa terra. O que é que Acabe tinha a ver com isso? Nada. Mas aqueles deuses falsos, sim. Amém, gente? O projeto dessa provocação era o seguinte: Elias iria tornar ineficaz o poder dos deuses da chuva e da tempestade como afirmação plena de adoração a esses deuses. A ausência de chuva e de orvalho será menos uma punição pela impiedade de Israel do que um sinal de quem é Deus e de que é quem manda naquela região. Como eles estavam adorando a Baal, toda vez que choviam, duvido que eles adorassem a Jeová. Adoravam a Baal. Quando havia muita fertilidade, duvido que eles oferecessem os molhos de trigo e outras coisas em holocausto a Jeová. Ofereciam a Baal. O que é que acontece? Elias disse: vocês vão passar 3 anos, 6 meses sem oferecer os holocaustos e vocês não vão ter motivos nenhum para adorar esse Deus. Uma coisa bem diferente, que a gente tenha coragem de cantar como aqui o grupo cantou. Eu não sei nem quem é o autor, né? Aquele que diz, se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se ele curar, ele é Deus. Se não curar, é Deus. Não adora pelo que ele faz, adoro pelo que ele é. Baal era adorado pelo que fazia. Mas Elias queria trazer o conhecimento e a vivência ao povo israelita, não pelo que Deus tinha ou não capacidade de fazer, mas pelo que Deus realmente é. Ou seja, o dominador do céu e da terra, que tira a chuva, manda a chuva, faz e acontece segundo a sua vontade. Amém, gente? Esse foi o projeto. É tanto que, se os irmãos depois tiverem tempo, o capítulo 18 de 1 Reis vai ressaltar a onipotência de Deus e o domínio sobre todos os elementos da natureza. Essa forma de chamar a atenção do povo israelita se deveu ao fato deles não se importarem com a seca espiritual que estavam vivendo. E Deus usou a seca, da falta da chuva, da colheita não poder ser colhida, da semente minguar, não nascer, para representar, tipificar a seca espiritual pela qual eles estavam passando. Por isso que Jesus vai dizer em Lucas 4, 25, como lemos. Veja, Jesus disse e Lucas, escutando das pessoas, registrou. E Tiago, que era irmão de Cristo, disse a mesma coisa em Tiago 5,17 e os seguintes. Fazendo menção a um período em que não choveu, segundo a palavra do profeta Eliseu, e que só veio
chover, segundo a palavra do profeta, desculpe, não é Eliseu não, gente, Elias. Então, o que eu tiro desse texto é que não se pode apenas proclamar. Não se pode apenas proclamar, mas falar em nome do Senhor. E o que Tiago vai fazer diferente de Jesus, Jesus não fez menção a essa parte, mas Tiago vai dizer assim: Elias orou intensamente e não choveu durante 3 anos e 6 meses. Avivamento passa por buscarmos o Senhor de forma intensa, uma entrega sem reservas, uma entrega sem gaveta fechada. Não basta falarmos de avivamento, nós precisamos buscá-lo de manhã, de tarde e de noite. Iranilson estava falando de alguns homens aqui hoje de manhã e eu lá atrás chorando, eu passei o tempo todo chorando. Falou de um, por exemplo, que o quarto dele, o assoalho era de madeira. O meu não é, de cerâmica. Vai lá que não é essa cerâmica tão dessa boa não, né? Mas é cerâmica. Eu disse: Senhor, está difícil fazer um buraco na cerâmica, mas me ajude pelo menos a fazer um calo no meu joelho. Nós precisamos aprender, porque o avivamento só virá através de uma busca intensa, persistente, na confiança daquele ao qual nós estamos entregando nossa vida, nossos caminhos, nos arrependendo. Avivamento tem um preço a ser pago. A intimidade com o Senhor tem peso de ouro. Implica em intimidade com Deus. Eu até coloquei alguma coisa aqui para mim, porque toda vez que eu vou orar ao Senhor nesse negócio aqui, eu estou insistindo para olhar olho com olho no Senhor, mas geralmente eu me pego olhando para baixo. Talvez 99% das minhas orações em termos desse quebrantamento, eu não consigo olhar olho no Senhor. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu estou mais muito motivado, mais muito desafiado a conseguir ser persistente como Elias foi e buscar o Senhor de forma intensa, de maneira que o Senhor um dia me dê a graça de olhar para Ele olho no olho, falando com o Senhor, vendo se Ele está ou não me reprovando. Não quero ouvir palavras. Eu quero ter a experiência do Senhor simplesmente com um balançar da cabeça, dizendo: é assim, meu filho, siga que o caminho está certo. Tem intimidade com Deus. Elias foge de Acabe nesse primeiro confronto, se esconde numa ribanceira de um rio chamado Querite. Esse Querite é um afluente do Jordão. Ele encontra lá água e diz o texto que os corvos vão trazer-lhe alimento de forma miraculosa. O que me chamou a atenção nessa parte é que os corvos, eles são aves de rapina. Eles podem acometer determinadas espécies e atacar com carne fresca, viva. Mas a característica do corvo é se apropriar de carne apodrecida. Eu fiquei pensando qual o motivo disso. Que coisa engraçada. E Deus vai usar esse tipo de ave para trazer, segundo o texto de 1 Reis, carne fresca para Elias no período da manhã. E no período da tarde cuidava melhor ainda, trazia carne com pão. Coisa maravilhosa, carne com pão. Depois eu quero, antes de dizer o meu pensamento sobre isso, quando ele passa por essa experiência, vem essa que Jesus faz menção em Lucas, capítulo 4. É que como a fome se intensificou, os rios, a fome se intensificou por causa da seca, os rios secaram. Deus olhou e disse: agora você não tem nem água para beber. Saia daqui e vá procurar uma viúva, não na região de Israel. Vá para a região da Fenícia. Eu vou lhe mostrar. E ele sai. Quando ele chega lá, ele encontra uma viúva, que só tem um filho, segundo a descrição, pobre, parecido com pessoas que eu encontro por aí. Ele chega, se apresenta e vai dizer o seguinte: o que é que tens? Tenho farinha e tenho azeite. Faça um bolo e traga para mim. Ela obedece, faz o bolo, entrega ao homem de Deus. O texto vai dizer que, por causa disso, não lhe faltou por muitos dias, que foi o complemento disso até as chuvas voltarem, nem pão, nem azeite na botija. Amém, gente? Mas deixa eu dizer o porquê que eu estou falando isso.
Para que eu e você experimentem avivamento, às vezes Deus utiliza meios que você nem pensa. Por isso que Jesus disse assim, olha gente, eu vou dizer para vocês como as coisas acontecem. No tempo de Elias, havia em Israel muitas viúvas, mas a nenhuma delas Elias foi enviado, a não ser a viúva de Sarepta de Sidom. Sabe o que é isso? Deus quer que você passe pelo avivamento, às vezes, sendo assistido por quem está fora daquela porta. Pessoas que têm uma espiritualidade diferente da sua. Pessoas que não têm a sua experiência, que não rezam a sua cartilha. Pessoas que são discriminadas por mim e por você. Pessoas com as quais a gente acha que não vai aprender nada. Deus está dizendo, o avivamento não depende nem de mim, nem de você. É Ele quem direciona. Como, por exemplo, um anjo poderia trazer comida para ele. Como vai ter uma figura de um anjo lá no fim do capítulo 19? Quando ele passa por várias etapas, aí Deus diz, tá bom, não vou mandar mais um corvo levar comida para você não. Vou mandar agora um anjo. Está escrito lá no capítulo 19. O anjo chega, dá comida a ele fica de bucho cheio. O anjo volta, dá comida de novo, coma, porque você vai caminhar 40 dias e 40 noites até você fazer aquilo que eu vou mandar. Tem horas que Deus vai mandar um anjo para você, mas tem horas que Deus vai mandar uma ave de rapina. Para promover o avivamento. O avivamento vem com essa proposta de sermos humildes e sermos dependentes de Deus. Ninguém poderia trazer comida àquele homem porque ele estava escondido, mas Deus usa os meios, os elementos da natureza, as coisas da natureza. Deus fala com os bichos. Foi Ele quem criou cada um. Soprou no ouvido do passarinho, vá lá, leve comida. Ele foi exatamente, levou aquilo que o profeta estava precisando. Isso significa que durante a seca, Elias precisou ser humilde o bastante para comer carne trazida por corvos e ser servido por uma viúva pagã e não pelas viúvas às quais ele esperava compartilhar a expressão da mesma fé. E o que me chama a atenção aqui é que ele não questionou nada. Eu até brinco com isso. Ele estava com fome mesmo? Comeu. Ele estava cansado na casa da mulher? Dormiu. Ele não quis saber quem era ela. Eu penso que o avivamento passa por aí, irmãos, porque nós somos muito criteriosos. Josué sabe agora do que eu vou falar, desculpa, pastor Josué. Nós viemos de um congresso, Daniel está lá atrás. Nós somos número 1 em olhar para as pessoas e venerar só o pecado delas. A primeira coisa que nós emplacamos é exatamente aquilo que causa arrepio na gente. É como ela veste, é como ela fala, é como ela anda, são as suas amizades, são os seus hábitos. Isso é o que nos chama a atenção de imediato. Que vai de encontro ao que o próprio Jesus ensinou quando ele olhava para qualquer um de nós. Aliás, eu vou dizer assim, quando ele está olhando agora para mim e para você, duvido que ele olhe primeiro para os seus pecados. Eu duvido. Ele olha para você como gente, ele olha como você com algo precioso, criação de Deus. Está na queda, tá, mas ele olha para você como imagem e semelhança de Deus, que vai ser sim, por obra e graça do Espírito Santo, ser resgatada, ser redimida, ser salva para a glória de Deus. Avivamento não discrimina ninguém. Eu prefiro morrer de fome, mas uma viúva pagã não vai fazer bolo para mim. Ele teria morrido de fome. Na própria experiência de Jesus, muitas pessoas que não eram do arraial de Israel o procuravam e eram abençoadas. Quem Deus está usando para deixar você de pé? Seriam apenas pessoas que estão dentro das portas ou também pessoas que estão fora das portas? Eu fui tanto tempo rigoroso com pessoas da minha família, tios, gente que da família, mas só porque falavam, e alguns deles ainda falam uma linguagem diferente, não creem no que eu creio e tal, nem queria ajuda e nada. Puxa, está no tempo da gente ter uma postura diferente, porque a nossa postura diferente é quem vai fazer a comunicação de que nós vivemos trilhando o caminho do amor e da misericórdia. Amém, gente? Muita gente concorda, e eu sou uma dessas pessoas, que o avivamento também passa exatamente pelos outros, para eles fazerem por nós, não apenas nós fazermos pelos outros. Isso tem me preocupado muito, porque há alguns dias eu estava andando por aí como o bambambam. Como é o bambambam que eu quero dizer para os irmãos? Para onde eu vou tem gente que precisa de salvação.
eu sou salvo. Se tiver oportunidade, eu vou pregar o que para eles? Salvação. É uma linha de pensamento, está nas Escrituras. Nós fomos chamados para a missão, temos que comunicar Jesus. Mas eu estou falando da motivação que está por trás. Bote na sua cabeça, irmãos, nós temos nos sentido melhores do que os outros. Nós não pregamos para os outros só porque cumprimos a missão. Nós pregamos para os outros porque achamos que nós estamos numa boa e ele está perdido. Eu não sei se eu vou achar aí coração que comungue comigo desse pensamento. Mas isso tem me incomodado. Parece que nós confundimos um pouco as coisas. Vem o segundo momento de confronto, quero já começar a encerrar, né? Já passamos 15 minutos do tempo normal do culto. Que é o Elias versus os 450 profetas de Baal, porque há um segundo confronto, há um acirramento do confronto. Após 3 anos e meio, a fome piorou. Elias propõe um novo encontro, o lugar foi o Monte Carmelo. A proposta era, Elias demonstraria o poder do Senhor sobre o poder de Baal. A preparação, 2 altares, um para Baal, um para o Senhor. Madeira, novilhos, para serem colocados sobre o altar. O rito, oração, clamor, danças, buscando da divindade resposta com fogo sagrado para consumir o holocausto. Significa dizer que o que você está fazendo aqui com o Senhor, tantas outras pessoas estão fazendo sobre os deuses aos quais eles creem e são devotos. Deus responde. Ele começa relatando o ritual dos profetas de Baal, orações, danças durante toda a manhã. Os irmãos já leram, nada. Ao meio-dia, Elias até brinca com eles. Disse assim, quem sabe está meditando, está ocupado ou viajando. Essa expressão, por exemplo, viajando, era um eufemismo no hebraico. Como se Elias estivesse dizendo, talvez ele precisou ir ao banheiro. Sabe por que isso aqui é verdadeiro? Porque cremos, irmãos, às vezes nós somos, nesse sentido, abusados feito Elias. E nós abusamos da crença dos outros. E nós não respeitamos a crença dos outros. E passamos por cima feito um rolo compressor. Ele faz isso aqui. Eles continuaram a buscar. Na parte da tarde diz que eles começaram a se retalhar, perfurar os seus corpos para colocar o próprio sangue no holocausto, solicitando que Baal os atendesse. O avivamento, portanto, eu penso que precisa ser realizado não com essa proposta de autoflagelo, porque a diferença dos adoradores de Baal, como das outras, todas as outras religiões, é que a salvação desse povo que não conhece Jesus está baseada no auto-sacrifício. Eu faço para merecer, sem observar a figura do substituto. Às vezes aqui também na nossa vida cristã, eu já me peguei assim. Eu já me peguei pensando que eu merecia alguma coisa, porque eu estava fazendo. E por fazer, eu já estava quase colocando um dedo assim no rosto de Deus, dizendo, agora eu quero resposta de tudo isso que eu fiz, eu mereço. Será que algum de nós aqui merece alguma coisa de Deus no aspecto dessa concepção? Deus é justo. É claro que fazemos coisas, e ao fazermos coisas, somos reprovados ou aprovados. Quando somos aprovados, somos recompensados. Mas a base da nossa salvação é não é auto-sacrifício, é o sacrifício substituto. Amém, gente? É por causa de Jesus Cristo na cruz que nós fomos salvos, não por merecimento. Aqui acontece essa mesma coisa. Começa então agora o ritual do profeta Elias. O texto vai dizer que ele restaurou o altar de Deus que estava arruinado, autorizando jogarem água sobre a madeira, água sobre o holocausto até ficarem encharcados. A madeira pegaria fogo, segundo o pensamento de Elias, e o holocausto seria consumido. Elias fez a seguinte oração: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó,
que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Veja, aqui eu vou ser mais enxuto ainda, não vou teologizar aqui. Deus não mandou colocar água, Deus não mandou zombar de Baal, Deus não mandou criticar ninguém, Deus não disse que ele tinha que fazer o sacrifício depois. É claro que existe todo um pensamento de Deus. Iranilson falou sobre isso. Tudo estava na mente de Elias, mas não foi uma coisa expressa de Deus. Olhe, faça assim, faça assado, coloque 2 vezes água, encharque, zombe. Não estava. Aí o pastor Edson Queiroz, palavras dele, ele vai dizer assim: Deus não respondeu esta primeira oração de Elias, porque ainda estava dizendo que ele fez as coisas para Deus responder. Eu já experimentei isso na minha vida, gente. Eu só quero o bem da minha família, eu só quero o bem da minha casa. Mas coisas não têm acontecido, porque eu tenho orado nessa perspectiva. Eu tenho colocado, eu diria, os pontos básicos dos quais Deus é quem deve trilhar para aquilo acontecer. Elias disse: eu fiz isso, segundo a tua palavra. Mas o fogo não desceu sobre o holocausto. Muito interessante isso aqui. Somente Deus pode provocar o verdadeiro avivamento. Então Elias fez a oração correta. Eu coloquei aqui os versos 37 e 38 do capítulo 18 de 1 Reis. Ele fez a seguinte oração: responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Veja que agora o homem começa a ficar fora e Deus começa a ser entronizado. Amém, gente? Deus começa a ser entronizado. Toda vez que eu estiver pensando em mim, no meu nome, em zelar o meu nome, em me proteger, em ficar totalmente guardado da opinião das pessoas, eu estarei sendo colocado exatamente no centro de tudo. Mas se eu me esvaziar disso, só Deus será colocado no centro de todas as coisas. A figura estava até na peça das crianças aqui. Todos nós somos sacrificados todo dia. Todos nós somos martelados. Todos nós somos acusados, mas aquilo não vai promover salvação nenhuma. Na hora que um pecador passou a ser crucificado e seria torturado, aí tem aquela cena bonita, né? O menino vai, prefigurando Jesus, tira ali o pecador, que sou eu e você, e o próprio Jesus diz assim: olha, pode martelar aqui na minha mão, pode me perfurar, porque eu vou resolver o problema. Porque Jesus está no centro das nossas vidas. Não vale o autossacrifício. Os resultados é que o culto e a adoração foram restaurados a partir dessa postura de Elias. Os profetas de Baal, eles todos morreram. Quando isto foi feito, caiu chuva, a seca terminou, o povo reconheceu de imediato o poder de Deus. O texto vai dizer que quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aqui eu não vou entrar em profundidade, mas os irmãos imaginem, os níveis, eu diria, de intimidade daquele povo com Deus eram muito variados. Na hora estavam adorando outros deuses. Pela demonstração de poder, já deixaram de glorificar Baal e disseram: não, toda a glorificação agora só vai ser de Adonai. Às vezes isso acontece conosco. Às vezes nós reproduzimos o que está na multidão. Às vezes também só reproduzimos a adoração a Deus pelo que vemos Deus fazer. Mas é preciso que seja resgatada a integridade da nossa adoração a Deus. Amém, gente? Estou terminando já. Eu penso que, infelizmente, a nação brasileira está como esse povo de Israel, oscilando entre Deus e ídolos. O próprio material da campanha diz: nós estamos presos a superstições, misticismo, idolatria, seitas, ocultismo. Eu vou falar com propriedade porque eu não vou dizer o nome. Teve uma festa maravilhosa ontem em Paripe. Uma daquelas irmãs ali, não as que estavam sendo batizadas, glória a Deus, mas alguém dali, que coisa interessante, de tarde eu andando com a Kombi da igreja aqui, visitando um, visitando o outro. Daqui a pouco passou uma numa moto, que estava sendo dirigida pela menininha dela, que tem 11 anos. Aí veio outro menorzinho e a própria mãezinha atrás. Eu dei um tchau, ela foi embora.
Quando foi à noite, eu fui conversar. Ele disse, rapaz, eu te vi passando com a menina assim. Eu disse, pastor, foi minha menina que adoeceu, eu levei ela lá na rezadeira. Gente, ela não é daqui não, ela é de Paripe, tá bom? Paripe tem dessas coisas. Paripe tem dessas coisas que ainda estão compartilhando essa fé diferente. Eu não vou abordar, eu não vou bater, eu não vou sacrificar, eu não vou crucificar essa irmã. Eu estou orando para ter tempo, como outra também já aconteceu, compartilhar, caminhar com ela, comer esse sal. Vem cá, por que você desenvolve isso? Por que você pensa nisso? Por que você acha importante? Para depois dar o segundo passo com ela, dizendo, olha, Jesus Cristo, Ele é unicamente suficiente para tirar toda a nossa mazela. Não precisa, você está gastando tempo com outras coisas que não são deuses. Só o Senhor é Deus. Amém, gente? É desse jeito. Tem essa experiência lá. A igreja de Deus, portanto, que somos nós, ela está cheia de homens e mulheres que serão usados por Deus, no bom sentido, na sua instrumentalidade como profetas. Eu quero encerrar desafiando os irmãos no sentido, você quer ser um profeta de Deus? No sentido em que você pode falar em nome dele, no sentido em que você pode ser usado por Deus para apontar onde está o erro e apontar o escape que Deus é poderoso para trazer sobre a nossa nação. A última parte dessa mensagem diz que teve um momento em que, mesmo essas coisas acontecendo, Elias fugiu, foi para a caverna, na caverna ele se esconde, na caverna ele pode ficar nu, na caverna não tem ninguém olhando para ele, nem um morcego olha para ele, a gente sabe que o morcego é cego, né? Na caverna você se isola, na caverna você bota para fora o que realmente está no seu coração, na caverna você pede até para Deus levar você, na caverna você joga para fora tudo que você já fez para o Senhor. Senhor, já tenho produzido na tua casa, na tua causa, no ministério eu produzi, Senhor, olha isso aqui tudo, eu jogo fora, não me interessa nada, apenas tira a minha vida, me leva daqui. Quem sabe hoje tem aqui alguém que esteja nessa experiência, na caverna, se sentindo um nada, se sentindo um zero à esquerda e achando que já cumpriu a tarefa e que Deus pode levá-lo porque você já não tem mais nada para fazer por aqui. O que vai acontecer é que na caverna vai ter a maior das experiências desse avivamento que aconteceu em Israel. Quando ele pede para morrer, Deus vai dizer, um corvo não vai ser mais suficiente. Uma mulher de fora também não vai ser mais suficiente. Um gentil não vai ser mais suficiente. Eu vou mandar um anjo. Amém, gente? Quem sabe para você hoje está na hora de Deus estar mandando hoje um anjo para você. Um anjo que vai trazer comida do céu para você. Vai trazer maná para você e vai alimentar. E você vai ficar tão forte que você vai caminhar 40 dias e 40 noites e não vai sentir cansaço. E outra coisa, esse anjo vai dizer no seu ouvido, se você for chamado de Elias hoje, eu quero ser chamado de Elias hoje. O anjo está dizendo para mim aqui, nessa pré-figuração aqui no meu ouvido, ó, Elias, tu fica sabendo que tu não estás sozinho para defender o meu nome no arraial de Israel. Eu separei 7.000 que não se dobraram a Baal. Amém, gente? Enquanto que Elias estava pensando que estava combatendo 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá. Ele pensava que estava combatendo aquilo sozinho. Passou pela última experiência do avivamento dele, dizendo assim, eu vou abençoar esse povo, não é somente por causa da tua persistência sozinho, não. Irmão, eu queria que você soubesse, Deus vai trabalhar na minha vida, mas isso não pode me trazer nenhuma glória, porque o que Deus vai fazer é porque Ele está trabalhando na vida de milhares de pessoas desse país. Deus vai usar de forma poderosa esta igreja, mas não só esta igreja. Deus vai usar toda a sua igreja no Brasil e no mundo para promover o maior avivamento que essa história já conheceu. E nós podemos ser agentes dessa mudança. Amém? Antes de Deus levar você num redemoinho, antes de você jogar a capa para quem vai ficar no seu lugar, saiba que Deus pode ainda fazer muito por você. Elias sai dali e disse, Deus, você só vai embora
quando você ainda fizer 3 coisas. Você vai ungir Jeú como rei não sei de quem, Azazel como rei não sei de quem, e vai ungir Eliseu em profeta no seu lugar. Você ainda tem algo para fazer para Deus. Não joga a capa antes fora do tempo. Amém?